Tema de hoje, vantagens e desvantagens de ser assistente técnico. Nessa vida, tudo tem um lado bom e tudo tem um lado ruim, né, Tiagão? Exatamente. Já trouxemos aqui o lado bom e ruim do perito, né, Júlio? Agora vamos trazer a vantagem e desvantagem de ser um assistente técnico. Né? Porque, como você mesmo falou, realmente tudo tem seus lados, seu pró e seu contra, né? Nesse caso, bem mais prós do que contra. Sim. Isso é importante. Assim como a profissão do perito judicial também tem mais prós do que contra, né? Ainda bem, né? Até porque se fosse ao contrário, acho que ninguém ficaria nessas profissões, né? Exato. Então, mas como qualquer... Como é praxe, né? Assim como eu, você, qualquer outro perito que entra, né, nessa área sempre reclama, né? Qualquer perito que você perguntar, e aí, como é que tá? Tá muito trabalho? Não, tá ruim, não sei o quê. Tá Ninguém ruim, para. Mas exatamente. Não é assim. E lembrar também... Eu acho que como qualquer profissão tem seus altos e baixos, e para perito e para assistente técnico também é dessa forma, né, Tiagão? É verdade, é verdade. Beleza, bora lá então. Importante a gente reforçar aqui, né, que nós temos um canal no Telegram. Eu já vou colocar para vocês aqui o link desse canal, vou colocar nos comentários, tá? Deixa eu pegar aqui. E aí no final, né, de toda a live, nós estamos disponibilizando, né, a título de bônus para vocês que estão nos acompanhando aqui. A gente disponibiliza um mapa mental dessa live, a apresentação dessa live, tá? E aí você pode conferir isso, você pode ter acesso a essa apresentação lá no nosso canal Perícia SST. Eu estou colocando aí nos comentários, tá? Vou projetar aqui na tela também. Aí, ó. Se você procurar lá no Telegram Perícia SST, você consegue localizar o nosso canal no Telegram, ou se você clicar nesse comentário, né, nesse link que eu coloquei para vocês aí, basta você copiar, já deixa pronto aí, deixa salvo em algum lugar e depois, e de qualquer forma também fica disponível no chat aqui do vídeo, depois da live, vocês podem clicar aí e adentrar ao nosso canal do Telegram. Com certeza. Bom, vamos lá então, Júlio. Só lembrando, né, que esses tópicos, né, que nós trazemos aqui também não esgotam o assunto, né? Então, é sempre bom dizer isso. Toda live que nós estamos falando aqui, a gente reforça que nós estamos trazendo ideias, né? Então, vai ser o quê? Em torno de 40, 50 minutos. Então, é pouco tempo para a gente falar sempre de todo esse assunto. Então, a gente trouxe aqui alguns pontos, né? Pontos vantajosos e alguns pontos aí desvantajosos, né? Para atuação do assistente técnico. Só reforçando, nós já falamos isso em outra live, né? Quem pode ser o assistente técnico. Então, essa live se aplica para todo profissional de saúde e segurança do trabalho. Então, você aí que quer ingressar na área na defesa, claro que de acordo com a sua competência, né, sua formação. Então, profissional formado em ergonomia, né, no conhecimento de fisioterapia, vai atuar na assistência técnica em perícias nessa área. Profissional de técnico de segurança, o tecnólogo, o engenheiro de segurança já vai atuar nas outras áreas, né, de salubridade, periculosidade e outras mais, né? Exatamente, Thiago. Exatamente. E olha só. Não tem aquela habilitação, né? Então, ele é o técnico, é quem estiver preparado para atuar. É isso aí. E olha só, embaixo aí do seu vídeo tem uma setinha, né? Que é aquela setinha para poder compartilhar, né? Então, um pedido que a gente faz para vocês aqui, né? Clica nessa setinha aí e compartilha lá no seu grupo de WhatsApp, no grupo dos seus amigos, de repente você participa de algum grupo de profissional de segurança do trabalho, em apenas um grupo, se você puder compartilhar em um grupo, ou mandar para um colega seu que seja, ou 2 colegas que seja, enfim, com certeza você estará nos ajudando e automaticamente também ajudando essas pessoas que receberão esse conteúdo aqui que nós trouxemos para essa live de hoje, tá bom? Então vamos lá, começando, nós vamos começar pelas vantagens de ser um assistente técnico. Nós enumeramos, né, 10 pontos, né, 10 vantagens aí, e algumas desvantagens. É lógico, como o Thiago já falou, eu vou reforçar, o que nós colocamos aqui não esgota o assunto, existem outras, porém a gente traz para uma live que é de 40, 50 minutos, apenas um resumo, né? Então, o primeiro ponto que a gente destacou aqui é o seguinte, a possibilidade de atuar para 2 clientes, né? Então, o assistente técnico ele tem essa autonomia, vamos falar assim, né? Ele pode optar para escolher para atuar pelo reclamante, né, o trabalhador, ou ele pode escolher para atuar
por atuar pela reclamada, né, pela empresa. Então ele tem essas duas vertentes, inclusive ele pode escolher as duas, né? É lógico que depois de um tempo de atuação, ele acaba declinando mais para um lado ou para o outro, né? Até por questões de gosto, por intimidade com a área, enfim. Mas ele tem essa opção, diferente do perito, né? O perito, ele trabalha para a justiça, ele não é da reclamada nem do reclamante, ele trabalha representando a justiça, que de certa forma representa a sociedade, né? Então o assistente técnico tem esse poder de escolha, vamos falar assim, né, Tiagão? Isso mesmo, Júlio. E casa com o segundo tópico, né, com segunda vantagem, que ele também pode atuar em diferentes ramos de atividade. Então, hoje ele está fazendo ali um acompanhamento de perícia num frigorífico, amanhã ele está numa fábrica de calçados, né, no outro dia ele já está numa indústria química, enfim, um leque de opções, né, e em cada cenário uma situação diferente. Às vezes é uma situação de insalubridade, outras vezes é uma situação de periculosidade, uma questão acidentária. Enfim, você tem diversos tipos de frentes de trabalho que você tem que estar atento, né? E com isso você ganha o quê? Aprendizado. Então, se eu vou fazer um acompanhamento de perícia, né, uma assistência em um frigorífico, eu tenho que entender, além da NR15, da NR16, que está sendo objeto ali da perícia, tem que entender um pouquinho também sobre a NR36, né, o que tem lá dentro na questão das pausas, por exemplo, né, os requisitos de segurança, até para conhecimento próprio. Né? Se eu estou trabalhando numa assistência técnica num ramo petroquímico, então eu tenho legislações específicas, tem inclusive uma NR nova para isso. Né? Então, isso faz com que o assistente técnico busque sempre conhecimento, porque ele tem que estar sempre preparado. O advogado ligou, ou então aquela empresa ligou pedindo uma assistência, ele tem que saber na hora ali, falar, olha, vamos fazer isso, vou atuar de certa forma, então ele tem que estar preparado. Isso faz com que tenha uma vantagem, né? Que força ele a estudar. Sem dúvida. Terceiro ponto que nós destacamos é a possibilidade desse assistente técnico ter uma carteira de clientes, né? Então, ele não precisa se limitar para atender apenas um cliente, uma reclamada, uma empresa ou um escritório de advocacia, né, que defenda os interesses do reclamante, do trabalhador. Ele pode ter uma carteira gigantesca de clientes, né? E dessa forma ele, logicamente, colher bons frutos, né, nesse assunto, né? Exatamente. Isso faz com que ele tenha um crescimento até de nome, né? Isso faz com que o quarto item entre também, que é a imagem profissional. Então, um profissional que atua, né, com várias carteiras de clientes, por quê? Porque ele criou ali uma imagem, criou uma identidade profissional e faz com que ele seja referência. Né? Até citando aqui, né, Júlio, me permite, nós temos um colega aqui que é o Whindersson, hoje ele é referência na cidade não, né, na região, né, de Uberlândia, não só em Uberlândia, na questão da assistência técnica para reclamante. Né? Então, ele é autoridade nessa questão lá, justamente por quê? Porque buscou conhecimento e criou o quê? Essa imagem profissional. Né? Então, a imagem profissional é uma vantagem que você usa até para agregar valor ao seu produto. Então, vou contratar um assistente técnico, qual que é o primeiro nome que vem na cabeça? Não, é fulano de tal. Então, isso é a imagem. Ele criou uma série de sucessos profissionais e isso gerou essa credibilidade. Citei o Whindersson aqui, mas eu estou vendo entrar grandes amigos aqui, o Michael, o Edivaldo, enfim, ótimas pessoas. Faria, sim. Está até sumido ele, mas ótimas pessoas que têm referência e têm uma boa imagem profissional. Né? Sem dúvida, Thiago. Bom, quinto ponto, né, quinta vantagem de ser assistente técnico é a questão do conhecimento diferenciado. Acaba que ele vai de encontro com a segunda vantagem que você citou, né, Thiago, a questão da atuação em ramos de atividades diferentes, né, que isso contribui também. Mas, de certa forma, você sendo assistente técnico, você se depara com diversas situações, né? Uma hora você está acompanhando uma perícia num frigorífico, pegando um exemplo aí, outra hora você está acompanhando uma perícia numa construção civil, quer dizer, cada hora você está numa situação diferente, uma hora é periculosidade, outra hora é insalubridade, outra hora é acidente de trabalho, quer dizer, com isso você acaba, querendo ou não, você tem que desenvolver conhecimento, você tem que correr atrás daquele assunto, você tem que estudar o processo, você tem que elaborar quesitos, né, dar o suporte para o jurídico ali, para o advogado. Então, você acaba contraindo, você acaba adquirindo mais conhecimentos específicos dentro daquele segmento,
ou dentro daquele assunto, seja insalubridade, seja acidente, seja o que for. Então, essa é uma grande vantagem que tem aí o assistente técnico. Com certeza, né, Júlio? E essa questão do conhecimento diferenciado te prepara para atuar em vários tipos de assistência técnica. Então, um exemplo, hora em itinerary. Né? Não sei se todos que estão acompanhando a live sabem, mas existe perícia para determinar a hora em itinerary. Então, você precisa buscar esse conhecimento para saber como atuar. Né? Então, tanto o perito, né, como o assistente, ele tem que saber o que fazer. Então, a hora em itinerary é o quê? É só pegar a hora que o cara entra no carro, até a hora que vai? Não. Às vezes tem que contar até o tempo do semáforo que ele está passando, ou velocidade média de pista, enfim, são conhecimentos específicos e que se torna diferenciado. Né? E um outro item muito interessante também, que é o 6º item, que é a vivência do mundo jurídico. Querendo ou não, isso aí é um diferencial. Você saber o que é o PJE, o que é uma petição, contestação, quesito, impugnação, diferença desses itens, né? Saber a hora de fazer tal ação, é um conhecimento restrito, não são todas as pessoas que conhecem, a gente não aprende isso no curso de técnico de segurança, nem no curso de higiene ocupacional, ou no curso de engenharia de segurança, enfim, isso não é explicado dentro de um banco de escola, de ensino, você aprende isso trabalhando, né? Tendo a convivência com advogados, né, com magistrados. Enfim, essa vivência do mundo jurídico é uma bagagem muito grande que o assistente técnico também consegue absorver. Boa. 7ª vantagem que nós identificamos aqui é a questão da prática de HO, a prática de higiene ocupacional. Né? Nós sabemos que nos cursos técnicos e engenharia de segurança do trabalho existem lá as disciplinas, né, relacionadas a esse assunto, porém fica muito na teoria, né? Apesar de existir também diversos cursos excelentes, né, por aí, mas a prática é a melhor escola, né, Tiagão? Então, para quem atua aí como assistente técnico, como perito também, né, para quem atua nesse ramo, né, nessa área da perícia judicial, pode colocar em prática as questões relacionadas à higiene ocupacional, né? Então, isso ajuda muito para você também poder praticar aquilo que você aprendeu na teoria, né? Exato, né? E a gente falando da questão da prática de HO, mas como que o assistente técnico vai fazer a prática se quem conduz a perícia é o perito, né? O assistente técnico tem a mesma prerrogativa do perito na questão das coletas de dados na perícia. Então, leva o seu dosímetro, leva o seu medidor de estresse térmico, os seus equipamentos, faça as suas avaliações, independente de qual lado você está no processo, né? E isso vai trazer o diferencial. Então, você demonstrar para o seu cliente que você conhece, que você está fazendo a avaliação ali, está ajudando ele de alguma forma, isso é uma vantagem incrível. Né? E a 8ª, Júlio, uma que é muito importante também, é a independência do mercado. Né? Vamos ver como está o mercado hoje aqui. Né? Hoje está tendo uma série de demissões, né? Claro, por conta do momento que nós estamos vivendo, mas enfim, você tem autonomia, né? Claro que limitada, né? Mas você tem uma autonomia de não ter que bater o ponto às 7 da manhã e sair às 17. Você pode, às vezes, montar a sua impugnação, o seu parecer técnico, os seus quesitos, a hora que você quiser. Fala, vou trabalhar só à noite, né? Vou deixar para fazer a perícia no horário do perito, vou fazer os trabalhos no escritório à noite. Você tem essa independência. Né? E você tem aquilo que a gente falou lá em cima, como são vários clientes, como são vários contratantes, então Exato. Você não depende de uma única fonte pagadora. Exatamente, Thiago. Se uma empresa, né, um escritório cancelar um determinado contrato contigo, você tem outros, né? Então, essa possibilidade de você ter vários clientes, uma carteira maior de clientes, de certa forma, é uma independência que você acaba criando no mercado, né? Exatamente. Exatamente. Como a 9ª vantagem que a gente destaca, né, o item 9, é referente ao recebimento dos honorários de uma forma um pouco mais rápida do que o perito, né? Geralmente o assistente técnico, após ele acompanhar a perícia, aí depende muito do seu combinado com a empresa que está te contratando, né? Depende muito do combinado com a contratante. Mas, via de regra, né, logo após o acompanhamento da perícia, coisa de 1 semana, 2 semanas depois, você já recebe os seus honorários como assistente técnico. Isso é uma vantagem gigantesca comparada com o perito, né? O perito ele vai receber os honorários dele no final do processo, né? Então, que pode levar 2 anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos.
Já o assistente técnico, não. Após ela fazer o acompanhamento dos trabalhos periciais, né, aí, de novo, depende o combinado com a contratante, mas via de regra, 1 semana, 2 semanas depois, ele já está com dinheiro no bolso, né? Isso é uma vantagem muito interessante para quem pensa atuar como assistente técnico. Só reforçando que para ser assistente técnico pode ser, na verdade, qualquer profissional. Entretanto, para as perícias relacionadas à segurança do trabalho, é extremamente recomendável que seja, né, um técnico de segurança, um tecnólogo ou um engenheiro de segurança que de fato conhece do assunto, né, Tiagão? Exatamente. Até o Windows está colocando aqui que é lenda, mas é nada. A gente conhece o trabalho, sei como é que é. Tá escondendo o jogo ali. Mas realmente, só complementando o que você falou, Júlio, a questão do recebimento dos honorários fica a cargo da combinação. Então, se eu combinei que eu vou receber logo após a perícia, vai ser. É até interessante, vou contar um fato aqui rápido. Eu fiz uma assistência técnica uma vez para um reclamante, e o combinado com ele foi ele me pagar logo após a perícia, né? É fato raro, mas isso acontece. Mas a gente despediu ali, peguei na mão de todo mundo, dando tchau. Ele vai e saca o dinheiro e quer me pagar na frente do perito. Ele falou, não, depois você me dá esse dinheiro. Então acontece. Coitado, ele na humildade falou, não, deixa eu te pagar, agora a gente já resolve isso. Eu falei, não, entra no carro aqui, pelo menos a gente disfarça um pouco, né? Mas acontece. E aí a gente casa com o item 10, né, das vantagens, né? Qual que é o valor dos honorários periciais? Quanto que está saindo? Como é que funciona isso, né? Então, a gente até aborda isso no curso, né, Júlio, sobre como fazer a precificação do seu serviço. Tá? Isso é importantíssimo. Você tem que saber dar valor ao seu trabalho. Tá? Dar valor que eu digo, eu falo, não vou cobrar 5 mil. Não é isso. É você saber realmente o valor que tem o seu trabalho, o seu cognitivo, né? O tempo, né? O seu tempo que você vai dedicar para aquilo. Exatamente. Então, o valor do honorário vai variar de acordo com a sua competência e com o mercado, tá? Então, pode ser que seja 1.000, pode ser que seja 2.000, pode ser que seja mais do que isso, tá? Pode ser que seja menos. Às vezes você vai fazer uma assistência, por exemplo, pro lado do reclamante e ele não tem dinheiro, coitado. Ele está lá na justiça gratuita. Então, você acaba tendo que baixar um pouco esse honorário, mas vias de fato gira em torno desse valor. E que se for menos, você acaba ganhando, às vezes, o ganho escritório. Você pega um reclamante que está em condições não muito favoráveis financeiramente, mas você ganha um escritório de advocacia que está por trás dele. Então, hoje você ganha menos, amanhã você está fazendo uma perícia com um valor bem maior. Então, o valor do honorário é preciso você saber quanto vale o seu trabalho, quanto você dedicou de tempo ali. E existem umas tabelinhas também que você pode computar esses horários, né? Esse levantamento. Sem dúvida, Thiago. É a questão do... O Whindersson até colocou ali, né? É importante fazer um bom contrato, né? Se você consegue vincular alguns contratos aí com alguns escritórios, você acaba ganhando no montante. De repente, você coloca um valor um pouco menor, porém, no pacotão completo acaba sendo algo muito vantajoso, né? Não tenho dúvida nenhuma. Claro, cada caso é um caso, não existe receita de bolo, não é uma situação que é igual para todos, então vai depender da situação mesmo e do seu cliente, né? Principalmente da relação que você tem com o seu cliente. Isso. Então, o profissional que está ali, ele tem que entender isso. Eu tenho amigos conhecidos meus que falam, não, por menos de R$1.000 eu não saio de casa. Então, o cara limitou, né? Então, não vai ser todo o caso que ele vai pegar. Agora, quando você consegue conversar e entender a demanda do seu cliente, você chega num valor razoável e faz algo que seja viável, né? Exatamente. Todas as partes. Lembrando que a complexidade do processo, isso também faz variar os seus honorários, né, Thiago? E também, sim, por exemplo, se for uma perícia de ordem coletiva, né? Se for uma perícia no qual vários trabalhadores ingressaram com uma ação, né, uma ação coletiva, então numa dessa aí você pode, com certeza, faturar uma boa grana, né? Sim, com certeza. Bom, então essas foram as 10 vantagens de atuar como assistente técnico, né? Para quem está chegando agora, vai escutar só as desvantagens, né? É o caso do nosso amigo Thiago Francelino aí. Tiagão, assiste depois, né? A live vai ficar disponível no YouTube por 15 dias, tá? Então assiste depois para você ver as 10 vantagens, né? Você e os demais que entraram depois aí. Grande Gabriel Almeida, também entrando agora na nossa live aí, o Presida. Então assistam depois para vocês verem as 10 vantagens que nós enumeramos aqui para o assistente técnico.
tá? Então, agora a gente inicia com as desvantagens, né, de atuar como assistente técnico. Como nós mencionamos no início da live, toda profissão tem seus pontos positivos e negativos, né, e para o assistente técnico também não é diferente. Já fizemos uma live algumas semanas atrás falando dos pontos positivos e negativos para o perito judicial, e hoje é do assistente técnico. Tá? Então, primeira desvantagem que a gente destaca aqui é a dependência do horário do agendamento do perito. O perito tem essa vantagem, que ele que acaba agendando o dia e horário da perícia. Sendo o perito que faz esse agendamento, então o assistente técnico acaba ficando dependendo, né, desse agendamento por parte do perito. Então, isso é uma desvantagem. Claro que muitas das vezes, se você tem conhecimento, conhece o perito, você pode às vezes até alinhar, né? Às vezes ele até te liga, dependendo da situação. Fala, Thiago, você fui nomeado no processo que você é o assistente técnico. Como é que tá a agenda aí? Vamos programar? Então, se você tem essa liberdade com o perito, isso é bom, vocês conseguem conciliar. Mas nem sempre isso acontece. Então, a perícia já vem lá, o e-mail já vem com a data e hora, então você tem que se programar, né, com essa rotina. Então, isso realmente, né, complementando o que você falou, Júlio, causa aí uma desvantagem, tá? Agora, tem a segunda também desvantagem, que são as possíveis indisposições com colegas, né? Às vezes você tem que entrar num atrito para garantir a condução correta da perícia, né? Você tem que se impor. E essa imposição, às vezes, acaba criando um conflito com o seu par ali, que é o perito, né? Ou com o assistente técnico da outra parte, e isso é uma desvantagem. Então, às vezes, você vai... Do mesmo jeito que você tem uma imagem profissional que fica bem criada com o seu cliente, entre os colegas pode ser que você tenha uma indisposição. Fala, não, nossa, o Thiago, ali, toda vez que vai para a perícia, ele questiona muito. Tá? Mas é uma coisa boa, porque isso faz com que o perito também chegue preparado para poder te atender. Sabe que você é um assistente técnico, claro, se nós estivermos falando aqui de qualidade, né? Sabe que é um assistente técnico que vai realmente puxar o que pede a legislação, o que está em cima da norma, o que é de fato o agente gerador ali do adicional, e não vai dar brecha, né? Não vai dar brecha para o perito querer fazer um enquadramento indevido. Tá? Então, essa indisposição com os colegas é algo que pode sim acontecer, tá? Porém, se você é um profissional que trabalha sério, né, que trabalha com integridade e que garante ali no limite da ética um trabalho bem feito, isso tende a ser reduzido. Boa, Thiagão, muito bom. Lembrando que essa possível indisposição é técnica, né, Thiago? Claro. Cada um ali defendendo o seu lado. Acho que isso que é importante para cada profissional, que não pode misturar, né, o lado pessoal. Então, se eu discordo do Thiago em algumas situações, a gente não vai deixar de ser amigo, né? Mas são discordâncias técnicas, né? Já tivemos um caso, né, Júlio? Não um, dois. Já tivemos um, não. Já tivemos alguns, né, Thiago? Eu fui o perito e o Júlio foi o assistente técnico, né? Acabou a perícia, ele vai, pô, cara, mas, pô, que raiva que me deu de você fazer aquilo ali. Mas depois a gente foi tomar uma cerveja junto, foi tranquilo, né? Então acontece em disposições mesmo, é normal, cada um tá ali defendendo o seu interesse, né? Exatamente. Normal. No limite da técnica vai dar tudo certo. Sim, sim. Bom, uma terceira desvantagem que a gente destaca aqui é a questão que o assistente técnico ele acaba ficando dependente do advogado para a obtenção das informações lá no PJE. Diferente do perito, né, que ele consegue ter o acesso total, né, no sistema, o assistente técnico ele não consegue. Né, ele depende do advogado da parte, seja ela do reclamante ou da reclamada, para poder ter acesso às informações. Então, esse é um ponto, né, a gente destaca aqui como desvantagem, não é lá uma desvantagem assim tão grande, mas de certa forma acaba sendo porque você às vezes não fica, né, tão ciente ali do status daquele processo, exceto se o advogado, né, realmente te mantém muito bem informado. Aí tudo bem, mas caso contrário, pode ter algumas pequenas dificuldades, né? E isso casa com a quarta desvantagem, né, Júlio, que é o desalinhamento, né, ou a falta de alinhamento do jurídico com o assistente técnico. Tá? Eu já fiz e faço assistência técnica em algumas empresas, e tem empresa que o consultório, né, o escritório jurídico é em São Paulo, e a empresa está aqui em Uberaba. Aí vem os quesitos já feitos pelo advogado, né? Então não tem muita sintonia, e a gente pede, a gente quer falar e não dá. E o pior de tudo, a gente nunca sabe o que deu o resultado da perícia. Né? Tem escritório que não passa para a gente, só passa se tiver dado a insalubridade, ou como se diz, ganhou o adicional, aí manda para a gente fazer as contestações, as impugnações. Então, é complicado.
Então, essa falta de alinhamento do jurídico, ela causa um transtorno muito grande. Então, eu sempre recomendo que tenham essa comunicação. Pega o telefone e fala, doutor, que é o fulano de tal, fui contratado pela empresa para ser o assistente técnico, preciso que o senhor me passe todas as informações, nós vamos fazer um excelente trabalho aqui, mas para isso a gente precisa estar unido. Eu preciso saber sua linha de raciocínio, o que vocês já fizeram de estudo, e vamos trabalhar, que eu também tenho ótimas ideias aí para essa perícia, vamos montar aqui a nossa linha de defesa. Né? E do mesmo jeito do outro lado, né? Então, se você está lá do lado do reclamante, ele ligar para o reclamante e falar, ó, fulano, vai ser assim, assim, assado, vamos marcar uma reunião lá no escritório do advogado e vamos resolver e manter a mesma sintonia. Então, buscar sempre retirar essa falta de alinhamento, porque quanto mais alinhado for o assistente técnico e o jurídico, melhor é a chance de você ter um resultado positivo no seu interesse. Exatamente, Thiago. A gente até fez uma live, né? Acho que foi uma das primeiras lives, acho que a gente mencionou sobre essa questão, né? Da importância que é o setor de SST, enfim, seja o nome que você queira chamar, estar alinhado, no caso da reclamada, estar alinhado com o jurídico da empresa, com o RH da empresa, e se você for um assistente técnico do reclamante, você está alinhado com o advogado do reclamante, como você mencionou muito bem, né? A quinta desvantagem, melhor dizendo, a quinta desvantagem que nós trouxemos aqui para vocês é o seguinte, isso às vezes até acontece com muita frequência, mais para o lado da reclamada, né, que é o acionamento do assistente técnico quando o bicho está pegando, né, ou seja, quando a coisa deu merda lá, o processo já está avançado, já está lá nos finalmente, faltando um dia para apresentar os quesitos técnicos, aí o advogado liga doido, ou a empresa liga doida, né, procurando assistente técnico para poder fazer a defesa dela, preparar os quesitos e etc. Então, desvantagem que acontece, isso às vezes faz parte da cultura, né, inclusive do brasileiro, às vezes de querer deixar as coisas tudo para a última hora, mas isso acontece, né, e até de certa frequência, né, Tiagão, porque às vezes a empresa, principalmente a empresa, né, a reclamada, ela acha que não, esse processo não vai dar em nada, né, daqui a pouco vai ser arquivado, ou o reclamante vai desistir, e não é isso que acaba não acontecendo, o processo segue adiante, e a hora que o bicho está pegando, está lá nos 45 do segundo tempo, liga para o Thiago, liga para o Júlio, olha, me socorre aqui, pelo amor de Deus, que eu estou precisando de ajuda, né? Ou então acontece que faz a perícia, né, e só aciona o assistente técnico depois que está com o laudo pericial. Não, tive uma perícia aqui, o perito deu insalubridade, tem como fazer alguma coisa? Dá para mudar agora? A água que já caiu, meu amigo, vai correr pro ralo, ela não volta para a nuvem tão cedo. Né? Então, é complicado. Isso é complicado. E a sexta e última desvantagem, Júlio, mas assim, que eu considero muito importante, é que às vezes esse profissional assistente técnico, ele pode vir a passar por algumas situações de constrangimento de determinadas, né, solicitações de clientes. Então, o profissional de SST que vai atuar como assistente técnico, ele tem que estar preparado para isso. Tá? Já tive casos em que eu fui chamado na empresa para poder resolver uma situação de insalubridade, mas na verdade o cara só queria que a gente fizesse uma maquiagem no ambiente para o dia da perícia. Então é o tipo de solicitação que você infelizmente tem que falar, olha, não é no meu perfil, eu não vou ajudar você a não dar uma insalubridade em uma perícia, eu tenho que te ajudar a não ter uma área insalubre num ambiente de trabalho. Ou o contrário, né? Eu estou lá ajudando, mas eu preciso explicar para o reclamante o que ele deve dizer, né? O que ele deve mentir para poder ganhar um adicional, entendeu? Então, essa situação de constrangimento que às vezes o cliente quer te impor, você tem que saber sair dela. Né? Você não pode aceitar esse tipo de situação porque é ruim para a sua imagem, aí quebra todas aquelas vantagens que foi falado lá em cima. A sua imagem profissional vai embora, tá? Você acaba tendo dependência do mercado porque ninguém te contrata mais. Enfim, você vai ficando queimado no mercado. Tá? Então, se acontecer uma situação dessa, simplesmente falar, olha, desse jeito eu não atuo, independente de qual lado você esteja, né? Não atuo, não é assim que a gente resolve essa situação, eu estou indo embora. Né? Eu conto um caso que eu fui fazer uma assistência técnica para uma concessionária de carros grande, né, em que tinha uma perícia envolvendo óleos e graxas para o mecânico. Né, e uma concessionária importante na região. E eu cheguei para analisar os documentos, né, antes da perícia, é claro, e não tinha nada, não tinha um creme de proteção lançado na ficha, não tinha integração, não tinha ordem de serviço, o PPRA deles extremamente comprometedor,
E é uma situação, e o dono, o gerente da oficina, né, da concessionária, falou, não, e o que a gente vai fazer para ganhar essa perícia? Eu falei, olha, sabe o que vocês têm que fazer? Acordo. Tá errado. Vocês estão muito errados aqui. A segurança não tem o que fazer. O perito vai enquadrar nesse item. Ah, mas não dá para a gente esconder os produtos aqui no dia? Eu falei, cara, não é assim que funciona. Tá? Você vai esconder o quê? Né? Todo mundo sabe que o mecânico tem contato com óleo e graxa, então não existe esse negócio de esconder. Você tem que resolver. Tá? Então, se você não tem condição de resolver, que é o caso, que já ajuizou a ação, o funcionário já não está mais aqui, faz um acordo com ele. Você tem outros 15 mecânicos aqui na empresa. Imagina o passivo que você está criando. Então, resolve isso, faz um contrato aqui com um profissional, alguém que vai poder resolver sua situação de insalubridade e faz um acordo com esse funcionário, porque é fatalmente perdida, causa perdida. Então, tem que sair desse jeito, ou de uma situação parecida, né? Nada de ficar querendo arrumar o ambiente para o dia da perícia. Isso é terrível. Exatamente, muito bom. Pessoal, tá passando uma mensagem aí, né, referente ao nosso canal do Telegram, apenas reforçando aqui, caso vocês queiram participar e receber a apresentação que nós preparamos para essa live, né, tá aí nos comentários, né, o canal, tá? Então basta você clicar nesse link aí e vai estar também disponível aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então toda live, toda quinta-feira nós disponibilizamos lá para os integrantes desse canal, né, no Telegram, a apresentação, né, o mapa mental que nós utilizamos, que eu, Thiago, utiliza para poder estruturar essa apresentação aqui para vocês, tá? Quero também deixar aqui nós já estamos partindo para as perguntas que vocês encaminharam aqui para nós. Estou deixando aí na tela também o meu Instagram e o Instagram do Thiago, né? Todos os dias, praticamente, tem conteúdo nas nossas redes sociais, né? Referente ao assunto perícia. Eu também abordo outros assuntos relacionados à parte de empregabilidade, LinkedIn, mas toda semana, né, de forma periódica, tem sempre lá um conteúdo relacionado a perícias, tanto no meu Instagram, quanto no Instagram do Thiago, Enge Thiago Límido ou Enge Júlio Botelho, tá bom? Vamos passar então para as perguntas, Thiagão? Vamos lá, bora. Primeira pergunta aqui, vamos lá, do nosso amigo Luciano Israel. Grande abraço, Luciano, boa noite. Para dar suporte ao reclamante, precisa ter muito contato com o escritório de advocacia. Júlio e Thiago, na prática, é mais fácil atuar pelo lado do reclamante ou reclamada? Aí a pergunta é assim, né? É mais fácil apontar a ferida aonde, né? Meter o dedo na ferida aonde, né, Thiagão? Particularmente, eu digo que é mais fácil atuar para o reclamante, tá? Por quê? Pelo nível de maturidade das empresas do Brasil. Então, você encontra empresas aí numa grande quantidade que não lançam uma ficha, um EPI direito numa ficha, tá? Que não tem um procedimento de uso, guarda, conservação e higienização de EPIs, tá? Que não investe em medidas de proteção coletiva. Enfim, tudo isso que eu falei são o quê? Problemas, certo? Se eu estou defendendo o reclamante, é muito mais fácil eu chegar ali e falar, olha, o senhor tem procedimento lá, está cumprindo tal item. Então, é mais prático e fácil você atuar para o reclamante, na minha opinião, é claro. Agora, é gostoso também você trabalhar com a reclamada e ver o resultado disso. Tá? Então, por exemplo, eu tenho clientes que é muito bom, você vai, mostra uma situação, fala, olha, isso aqui também está errado, tem que resolver, e depois você atuar na consultoria. Então, você tem essa oportunidade, às vezes você entra numa assistência técnica e fecha um contrato de consultoria. Exatamente. Tá? Então, torna-se mais rentável. Às vezes, você pega, por exemplo, uma perícia e fecha um contrato de 1 ano de adequação para a gestão da insalubridade, né? Gestão da redução do nível dos acessos de periculosidade. Enfim, você ganha um cliente. Já na assistência técnica do reclamante, terminou aquela perícia, só se entrar um outro reclamante. Ou, no máximo, né, um escritório de advocacia, tá? E os clientes deles. Então, a nível de estratégia, às vezes atuar com o reclamante, ele é mais fácil de você ter um resultado, porém a reclamada te dá um ganho mais perene. Exatamente. E essa possibilidade de um contrato de consultoria futura, né? Isso é muito bom também, sim, né? Sim. Grande Lázaro, muito obrigado pelo comentário aí. Recomendo o curso de formação de peritos oficiais assistentes técnicos dessas 2 feras. Muito obrigado, Lázaro, que está fazendo parte da nossa segunda turma, um grande aluno que nós temos lá. Não estou falando isso aqui porque ele está aqui, não, assim como os demais também, né? Não vou menosprezar os demais, não. Mas o Lázaro está sempre acompanhando, está sempre presente nas lives também. Então, muito bom, Lázaro. É isso aí. Então, além do curso, né, do conteúdo maçante que tem, está aqui acompanhando as lives, isso é muito bom, né? Isso ajuda a agregar conhecimento. Perfeito, muito Parabéns, bom. Vai ser um diferencial. A Lara fez uma pergunta aí.
Técnico de segurança pode ser assistente técnico? Pode sim, tá, Lara. Na verdade, para ser assistente técnico, não necessariamente precisa ter formação na área de segurança do trabalho. Agora, é extremamente recomendável que seja um técnico, um tecnólogo, um engenheiro de segurança, porque para montar uma defesa técnica, né, se você vai contratar algum profissional que não seja da área de segurança, vai ficar uma porcaria, né? Vamos falar assim. Então, não tenha dúvida nenhuma, tá? É muito importante aí que seja um profissional da área de segurança para poder atuar como assistente técnico, né? Não tenha dúvida nenhuma. Né? Vamos ver aqui mais uma pergunta. Pergunta do Orildes. O perito pode designar o assistente e um auxiliar a campo para fazer sozinhos uma perícia? Não, o perito tem que estar na perícia, né? Tá, nós estamos falando de assistente técnico, mas enfim, essa é importante a gente responder, né? Perícia não se faz por designado. Uhum. Então, se aquele profissional foi o nomeado, é ele que tem que ir lá fazer a condução da perícia. Tá? Sou do assistente técnico, posso às vezes enviar um parceiro, né, um colega, às vezes você trabalha no escritório, né, que tem vários assistentes técnicos, tem que tentar apenas para que todos os assistentes técnicos desses escritórios estejam nomeados nos autos. Então, por exemplo, se eu trabalhar Júlio e Thiago assessoria, né, técnica, de uma empresa, por exemplo, em toda assistência técnica, coloque o nome dos dois assistentes, porque caso um não possa ir, o outro vai fazer a assistência. O que não pode é você mandar uma pessoa desconhecida, que não esteja nomeada nos autos, e aí pode ser que aquela empresa ou o próprio perito fale, olha, não está nomeado nos autos, não vai entrar como participante aí na assistência técnica, na perícia. Exatamente. Mais uma pergunta aqui do Orildes. A contestação, eu protesto. Há contestações, eu protesto. Em plena audiência em perícia já efetuada, ou homologou, está valendo e não tem contestações? Não entendi essa pergunta. Não sei se ele estava se referindo ao comentário aqui do Ronan Rabelo, né? Também oriento nos casos em que a empresa não tem como escapar do enquadramento do adicional a proposição de um acordo. Tá. É um comentário que você citou, né, Thiago, que se a empresa vê que tá ruim, né, que a coisa não tá boa para ela, não tenha dúvida que a indicação, a recomendação aí é um acordo, né? Sim, com certeza. Até para facilitar o trabalho, né, do assistente técnico, já resolve ele agora. Querer fazer a perícia e dê o ganho sabendo que vai perder, é só pegar o dinheiro mesmo do seu cliente. Né? Exatamente. Comentário do Whindersson, né? Falta gestão, coisas básicas, como o Thiago falou, sem dúvida. Tem muita empresa que não implanta o básico, né? E aí realmente é melhor tendenciar para um acordo, né? Adriana pergunta, né? Vamos supor que o perito, o assistente técnico de uma das partes sejam amigos pessoais, sem ligação profissional. A outra parte pode alegar suspeição do perito? Olha, pode, tá? Vai depender muito de como é essa situação, tá? Existem algumas situações de suspeição no Código de Processo Civil em que fala de relações de parentesco, né, de grau de pessoalidade, né, de interferência. Então, se aquela parte sentiu que isso pode vir a acontecer, é sim passível de impugnação, né, de suspeição do perito. O que deve tomar cuidado é porque nessa área, nesse meio, todo mundo se conhece. Então, às vezes, o assistente técnico novo que está entrando na área fala, nossa, chegou, o perito já cumprimentou o assistente técnico, perguntou como é que anda a vida dele e tudo, mas é porque às vezes já é a quarta, quinta perícia que eles estão fazendo no mesmo dia, né, ou na mesma semana, enfim, ou todas as perícias estão sendo mesmo, estão tendo esses encontros, né? Então, é por isso. Agora, se você tem lá evidência no Facebook que eles estão fazendo festa juntos, né, que existe uma vida social fora do ramo da área de pericial e que isso pode prejudicar o cliente, com certeza você pode entrar com pedido de suspeição. Aí é onde vem as discordâncias, né? A gente mencionou agora há pouco. Eu e o Thiago, direto, a gente discorda um com o outro. Eu já discordo um pouco com o Thiago nesse sentido, porque é o seguinte, eu vejo pelo o novo CPC, o novo Código de Processo Civil. Ele é bem claro, onde ele fala ali a questão desses casos de suspeição por conta dessas proximidades, que aí é grau de parentesco, né, Tiagão? Isso. Agora eu não me lembro muito bem, mas é filho, pai, enfim, irmão, né, Tiagão? Primo até terceiro grau e por aí vai. Então tem essas situações, né? Agora, questão de amizade,
A não ser que, é claro, que na condução da perícia fica evidente isso. Mas eu vou citar um exemplo aqui. Vamos lá, vamos citar um exemplo. A gente precisa ir longe, não. Está aqui 2 exemplos. Ó. O Thiago atuava como assistente técnico para uma reclamada e eu era um perito. Eu era o perito do processo, né? E o meu laudo, baseado de forma técnica, que a gente não vai discutir quem estava certo e quem estava errado, né? Que daqui a pouco o Thiago vai não, mas você estava errado nisso e nisso. Mas, enfim, de forma técnica, eu concluí, né, contrário à reclamada no qual o Thiago estava defendendo, ou seja, eu fui a favor do reclamante nesse processo em questão, e o Thiago, ele discordou do meu laudo, tanto é que ele apresentou quesitos complementares, e está tudo certo, não fiquei inimigo dele, não, pelo contrário, não tem nada a ver, então a gente tem que saber separar essas coisas, né? Sim, então, é aquela questão, né, quando a gente forma como técnico, tecnólogo, engenheiro de segurança, nós fazemos juramentos, e um deles é com relação à ética, né? Então, a gente tem que ser ético acima de tudo. O Thiago mencionou, nós já mencionamos em outras lives, sobre essa questão do assistente técnico defender a reclamada ou defender o reclamante. Sim, você vai defender, por mais que a reclamada esteja em condições ruins, e você foi contratado por ela para ser o assistente técnico, você vai defendê-la com unhas e dentes, é óbvio, é seu cliente. Agora, dentro do limite da ética, é o que o Thiago acabou de citar. Se de repente a empresa pedir para você fazer algo que contraria a sua ética, aí a decisão, logicamente, que é sua, mas você às vezes acaba tomando a decisão sabendo que está contrariando a ética. Então tem que ter cuidado com isso. Isso acontece em qualquer profissão, em qualquer situação, né, essa questão da ética. Então, eu iria por aí, né, Thiago? Claro, mas tudo é estratégia, Júlio. Tudo é estratégia. Se a outra parte está vendo que é uma situação que vai prejudicar, né, com certeza ela vai entrar. Não tem receio quanto a isso, né? Agora, não é porque está pedindo a suspeição que vai ser suspeito. Tá? Então, é preciso entender isso, né? Faltou complementar essa questão. Não é porque a parte está pedindo suspeição que o juiz vai acatar, vai substituir o perito. Não, primeiro porque o perito é da confiança do juiz, né? E se o perito está agindo de maneira correta, não tem porquê. Se o laudo dele está bem elaborado, está bem fundamentado, é tranquilo. Tá? Perfeito. Pergunta do Luciano: quando na reunião da pré-perícia você descobre que o lado que você está defendendo não possui chances de ganhar, como cobrar os honorários, já que você indicará fazer acordo? Vai depender muito de como é essa parte, né? Então, por exemplo, se eu for uma reclamada, eu vou tentar vender uma consultoria. Eu falo, olha, vocês não têm chance de ganhar esse processo aqui, tá? Essa perícia. Essa perícia vai realmente não dar, só se o perito fizer ela em outro lugar, tá? Em outra empresa, em outra situação. Aqui vai dar problema. Então, faz um acordo e vamos trabalhar para resolver? Aí você vende a assessoria. Vamos trabalhar aqui 3 meses, 5 meses, 1 mês, enfim, você dá as suas cartas. Agora tem um detalhe, né, Thiago? Você ganha mais dinheiro, né? Sim, agora tem um detalhe, por exemplo, você foi contratado para ser assistente técnico, o advogado te mandou o processo, você estudou, você dedicou algumas horas ali, enfim, para poder estudar o processo, e você chegou nessa conclusão, olha, faça acordo, porque não tem muita chance para vocês. É óbvio que você vai ter que cobrar um honorário por isso, porque você dedicou ali para estudar o processo. Vamos supor que essa empresa não tem o interesse de fazer essa assessoria que o Thiago mencionou, que na maioria das vezes acaba acontecendo, né? Às vezes a empresa acaba contratando ali o assistente para dar essa assessoria, mas vamos supor que isso não aconteça, tá? Aí você também não pode ficar de mão abanando, você precisa cobrar aquelas horas que você se dedicou. É óbvio que você não vai cobrar lá seus R$1.000, R$1.500, porque não houve a perícia, né? Você apenas estudou o processo, às vezes até na sua casa mesmo, e você chegou nessa conclusão. Então, você está cobrando pelas horas dedicadas a esse trabalho. Agora, chegou no dia da perícia, você já fez quesitos, já conversou com, vamos falar do reclamante aqui, né? Você já conversou com o reclamante, já conversou com o advogado do reclamante, já fez toda a análise técnica, elaboração dos quesitos, tudo mais, já se deslocou até o local da perícia. Durante a perícia, que eu acho que é a pergunta dele ali, né? Quando da reunião... não, ele falou da reunião pré-perícia, né? Então, antes da perícia. Mas se lá na perícia está se discutindo ali, né? E aí o assistente do reclamante, da reclamada, enfim, percebe que, opa, não vai dar jogo aqui, a gente vai acabar perdendo,
aí você já fez todo o seu trabalho, né, Tiago? Você tem Até o fim morre de o advogado, naquele momento, ele levanta a mão, vamos tentar fazer uma negociação, um acordo, etc. O seu trabalho já foi feito, você vai receber. Ele não é o momento para isso também, não. Ele vai falar, aí o perito Verdade. não vai gostar. Quando passa, já para esse processo de perícia, porque não houve conciliação. Não houve acordo. O juiz sempre tenta fazer conciliação, quando não há, ele caminha para a perícia, né? Exato. Pergunta do Maico aí, Tiagão. Se uma avaliação quantitativa do assistente técnico ficar divergente quando o perito, em via de regra, qual o método o juiz julga a sua decisão? Bom, aí tem uma estratégia, né, até a gente ensina isso, né, no nosso curso, montar o seu parecer técnico. Tá? Não espera o perito entregar o laudo dele para você fazer a sua impugnação. Monta o seu parecer técnico com o seu resultado, com a sua medição, fundamenta tecnicamente, mostra ali que o seu resultado foi bem feito, foi bem elaborado, você seguiu as metodologias recomendadas, anexou seu certificado de calibração, ou seja, fez um negócio bonitinho e entrega para o juiz. Que aí o juiz vai ter 2 documentos na mão, vai ter o seu parecer técnico e vai ter o laudo pericial. Tá? Então, via de regra, a gente torce, né, como assistente técnico, faz as cruzes aí, reza para Nossa Senhora da perícia, para que o juiz leia o seu parecer. Então, se ele lê o seu parecer, ele vai ver que tem uma dúvida ali, e ele pode, às vezes, fazer quesitos para o perito responder, falar, doutor, por que está dando divergência? Né? Ou ele pode simplesmente não acatar o laudo do perito, isso é importante entender. Né? É mais difícil, claro, porque ele contrata um profissional técnico para isso, mas ele não está adstrito, né? Ou seja, ele não está ligado diretamente, obrigatoriamente, a fechar com o laudo pericial. Então, ele pode, às vezes, adotar o seu laudo, o seu parecer. Exatamente. Né? Lembrando que, via de regra, é importante, né, que o assistente técnico também anexe o seu parecer dentro do prazo, né? Não fique só esperando o perito anexar o laudo dele primeiro, para depois impugnar. Então, apresente o seu parecer. Eu acho que isso também ajuda, de certa forma, o juiz a ler o seu parecer, né? Isso. O Edivaldo falando que essa santa é nova, é isso mesmo. Pertinente, é um comentário pertinente que o Edivaldo fez, né, com todo respeito aos nobres, mas existem alguns peritos no mercado que nos deixam muito tristes, que precisam ser demitidos das varas do trabalho, por postura tendenciosa e desrespeitosa. Edivaldo, compactuo contigo também, e o Tiago, com certeza. Nós sabemos disso, né? Aqui a gente não tampa só a capineira, nós já falamos isso em outras lives, tá? Sim. Inclusive, isso foi uma das vantagens que nós, quando a gente está fazendo a live sobre as vantagens de ser perito, nós destacamos isso, Edivaldo, porque, assim como você, nós já passamos por essa situação também, né? Sendo assistentes técnicos, né? Que a gente já viu peritos, nossa senhora, né? Tendenciosos ao extremo. Então, nós já tivemos bons professores aí, né, Edivaldo? Ou seja, professores que nos ensinaram como não ser perito, né? Assim como nós já tivemos também peritos com ótima postura, né? Então, existem os dois lados, sem dúvida, não se está coberto de razão, isso não é só na região, mas isso é a nível Brasil, infelizmente. E eu acho que essa é a vantagem bacana de ser perito para quem quer realmente contribuir com a justiça e fazer a coisa correta, né? Independentemente se é A, se é B, se é reclamante, se é reclamada. Você está ali fazendo análise técnica. Então, para quem quer ser certo com as coisas, realmente é uma ótima profissão a de perito, né?